Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Exportações brasileiras de carne atingem os 6 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022. Superintendente da Cochupé, Lúcio Dias, faz uma análise do setor cafeeiro. Fenômeno Lanina preocupa os produtores rurais do sul do Brasil. E no quadro especial, você acompanha a história de um cafeicultor de Muzambinho que participou do concurso ILE de qualidade e está entre os 3 melhores do Brasil. A gente abre esta edição falando sobre o mercado de leite que está em crise. Afinal de contas, o que tem feito tantos produtores saírem da atividade? O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo e nos últimos meses o aumento no preço do leite nas gôndolas do supermercado surpreendeu a todos, menos aos produtores rurais. Isso porque a maioria relata que o aumento é apenas reflexo de um passado gigantesco de crise ao longo dos últimos anos vivenciada pelos produtores. O momento agora é de entre-safra. Nós estamos num período que todo ano reduz a produção de leite nesse período. A gente tem uma estiagem, de pastagem, a condição climática não favorece os produtores de leite a pasto e nesse período acontece uma crise, uma redução no produto, que é ofertado no mercado. Isso acontece todo ano. Além disso, a gente tem os fatores climáticos. Foi um ano com difícil produção de volumoso para as vacas que estão no sistema de confinamento, A gente depende da produção de alimento para conseguir uma maior produtividade e compensar esse período de entre-safra para quem está no manejo de pastagem. Mas se o preço do leite assustou os consumidores nos últimos meses, ao longo dos últimos anos, o preço pago ao produtor tem os aterrorizado. Diversos fatores contribuíram para esse cenário. O que piora esse ano? Crise dos fertilizantes muito altos, diesel, então custo de produção muito alto. São os fatores que vêm acontecendo e agravando um pouco do momento de agora. Esse ano, particularmente, a gente viu que mingou os produtores de leite. Reduziu muito a produção de leite no Brasil, porque são anos os produtores passando por crise. Porque chega neste momento de estiagem, eles abrem as políticas para a importação de leite, são abertas, começam a entrar leite de fora, vem leite do sul, principalmente do Uruguai, da Argentina, via Mercosul, e aí o preço dos produtores nunca sobe, mas a margem das indústrias sempre se mantém. Então os produtores nunca conseguem receber esse aumento na margem num período de crise, de baixa de produção, de aumento de custo de produção. Os produtores trabalham sempre com margens negativas ou muito apertadas. Então, com isso, os produtores foram saindo. Agora, um fator muito importante que você comentava com a gente antes é a necessidade de investimento também e os altos custos para que esse produtor consiga se manter no mercado, Os produtores de leite que não conseguiram se manter na atividade, o preço da arroba, o preço do gado de corte foi valendo a pena e aí foi vendendo essas vacas para o corte. Quem está na atividade leiteira porque recebeu por herança, porque cresceu fazendo isso no campo, mas ele não foi profissionalizado e não foi preparado para entender o quão é necessário gestão na atividade leiteira. Então hoje, para a gente começar um sistema de produção de leite, eu preciso de um investimento muito alto em genética de animal, em maquinário, em infraestrutura, E tudo isso custa muito caro. E quem vai querer investir nisso? O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges, pontua que o abandono da atividade aconteceu em maior escala nos últimos meses, justamente pela dificuldade do produtor em trabalhar no azul. A gente vem observando, não é só nesse período de pandemia, já vinha sido observado uma redução constante nos últimos anos, nas últimas décadas, no número de produtores de leite no país. Isso vem diminuindo há alguns anos, e isso mostra, inclusive, que é um ajuste que está sendo feito naturalmente, por questão de mercado, por questão até de condições de produção, onde os produtores estão evoluindo, eles estão melhorando a sua produtividade, melhorando a sua produção, e realmente aqueles que tiverem melhor gestão, tiverem melhores condições, eles estão com mais probabilidade de continuar produzindo esse alimento nobre do que aqueles que não conseguiram ainda, por exemplo, assistência técnica, por exemplo, uma menor tecnificação na sua atividade, que é uma dificuldade da grande maioria de pequenos produtores e que há necessidade, sim,
de ter uma evolução nesse sentido, melhorar a assistência técnica, melhorar o grau de instrução dos nossos produtores, inclusive no sentido de melhorar a gestão cada dia mais. Isso vem sendo feito por várias instituições, várias entidades. Ainda segundo o presidente da Abraleite, o ideal é que a atividade tivesse uma estabilidade nos custos de produção e que o produtor tivesse ao menos previsibilidade de ganho. Muito difícil você produzir como a gente está produzindo hoje, né? Com a dificuldade que estamos tendo na compra de todos os insumos, podemos citar fertilizantes, combustíveis, óleo diesel agora está uma coisa absurda, todos os produtos veterinários, tudo aquilo que é utilizado no dia a dia, as rações, principalmente os grãos. Há que se dizer também que a classe produtora de leite ela já vem passando por uma outra problemática antiga, que é a imprevisibilidade, a falta de previsão do que o produtor vai receber. Ele fornece o leite dele à indústria que lhe compra durante muitos dias e ele só vai saber o preço que ele vai receber muitos dias depois. Ele já gastou para produzir, então ele não tem como prever se ele deveria estar ali freando ou acelerando na sua produção. E no meio dessa situação delicada, com tantos produtores abandonando a atividade, o grande questionamento que fica é quais rumos o setor irá tomar. Essa realidade ela está sendo vista de norte a sul do país, né? A pecuária leiteira ela sempre foi uma atividade muito difícil. Eu trabalho com a pecuária leiteira tem 11 anos e eu não vi um momento que a gente pegasse todas as fazendas que eu entro e os produtores estão conseguindo fechar as contas aí sem ser no vermelho. Então eu acredito que os produtores que tornaram a fazenda um empreendimento bem gerido, bem administrado, eles vão conseguir ser bem valorizados pela empresa, porque elas dependem da gente para produzir esse alimento que vai sair para o varejo. E o presidente da Abraleite explica que existe realmente a possibilidade de que mais produtores possam abandonar a atividade. Se continuar tendo problemas do tipo de custo de produção alta e queda no preço pago ao produtor, certamente isso vai acontecer. Torcemos para que isso não aconteça, como eu disse, esperamos que nós tenhamos aí dias melhores pela frente. Mesmo com todas as dificuldades, o que te motiva a ainda continuar trabalhando na pecuária leiteira? A pecuária leiteira, eu sou técnica, né? Eu sou veterinária, eu não trabalho só aqui na fazenda, eu trabalho fora, eu falo, ela é uma grande paixão, né? Só que é uma paixão que ela tem que ser dosada, porque o trabalho é muito penoso. Nós trabalhamos 365 dias do ano para atender nossos animais, né? A nossa ordenha ela acontece na fazenda durante 3 vezes ao dia. Então a gente tem que ter um prazer, a gente tem que gostar, entender como tornar o sistema eficiente para a gente unir essa paixão com a rentabilidade, com o retorno financeiro. Porque muita gente deixou, apesar de ter a paixão, por não ter retorno. E a gente precisa dessa bonificação, a gente precisa de ser remunerado de forma digna, né? A remuneração digna para os produtores, ela é muito importante, porque a gente trabalha muito. Então eu acredito que a gente vai conseguir mostrar a nossa importância e conseguir trabalhar, mostrar o quanto é importante a gente ter renda, a gente ter margem, né? A gente precisa, não só a indústria tem que ter margem, mas o produtor também tem que ter margem. Vamos trazer agora outras notícias do agronegócio. As exportações brasileiras de carne bovina atingiram um bom patamar, ultrapassando 6 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022 em vendas diretas da proteína animal. De acordo com Fernando Henrique Iglesias, a primeira quinzena do mês de agosto começou com demanda interna bem aquecida, movimentando a economia brasileira, e a comemoração do Dia dos Pais é uma forte influência para este movimento. Dia dos Pais é tradicionalmente uma data aqui no Brasil que costuma motivar muito a demanda, costuma motivar muito o consumo por carne vermelha, e isso não deve ser diferente em 2022. Pensando sobre o mercado interno ainda, sob esse prisma, ainda temos o aumento dos valores envolvidos no Auxílio Brasil e essa bolsa de auxílio aos motoristas de caminhão que vai motivar, vai fomentar o consumo de produtos básicos, incluindo proteína animal. Então, temos bons elementos de demanda no decorrer desse mês de agosto. A proximidade das eleições também é um fator importante que pode justificar a alta dos preços aqui no mercado interno. Então, tudo isso são elementos que nos levam a crer aí num agosto mais promissor em relação ao comportamento dos preços da arroba
se comparado ao mês de julho. O principal destino das exportações de carne foi a China, que se destacou com 70%. O segundo lugar ficou para o Egito e Chile, com 3% cada país. Filipinas segue em terceiro lugar, com 2% do total das exportações. Tivemos um desempenho recorde tanto em volume quanto em arrecadação. Em termos de arrecadação, no primeiro semestre, o Brasil conseguiu mais de 6 bilhões de dólares. Tá? Desses 6 bilhões, 60%, em torno de 3,7 bilhões de dólares, foram de vendas diretas para a China. A China tem um peso muito grande nessa formação das exportações brasileiras, tem um peso muito grande quando a gente fala em embarques de carne bovina. Felizmente, para o Brasil, a China também, nós vivemos uma relação de codependência em relação à China. Da mesma maneira que o Brasil depende da China, a China também depende do Brasil para o fornecimento dessa proteína, considerando os problemas de capacidade produtiva que os nossos grandes concorrentes enfrentam. Estamos falando aí de problemas no rebanho norte-americano, que está encolhendo esse ano de 1% a 2%, do lento crescimento do rebanho de bovinos na Austrália, da Argentina e do Uruguai, que também atravessam por problemas, e todos esses players que eu citei aqui têm preços mais altos na comparação com o mercado brasileiro. O Brasil hoje tem o boi gordo e a carne bovina mais competitiva em escala mundial. Perdemos um pouquinho em relação a preço, na comparação com o Paraguai, mas o Paraguai tem uma fração da capacidade produtiva brasileira, não dá nem para comparar. Realmente o Brasil aí está com uma posição bem confortável nesse mercado, segue como grande alternativa ao fornecimento mundial de carne bovina. O superintendente da Cochupé, Lúcio Dias, fez um alerta para a escassez de café no Brasil. A safra desse ano, realmente, ela está aquém do que as pessoas imaginavam. Faz bem tempo que eu estou falando que tinha um excesso de otimismo sobre safra de café, tá? E a gente vai ter que dar um tempo ao tempo. Eu acho que a constatação realmente de uma safra baixa, ela ainda vai demorar mais aí uns 40, 50 dias para aparecer. Eu acho que talvez começo de setembro, é onde os importadores de café, na volta das férias do hemisfério norte, vierem atrás do café para comprar o café e vão achar os vendedores sem disposição alguma de vender ou a indisponibilidade de ofertar o café, e aí que eles vão chegar à conclusão dos fatos reais. De acordo com Lúcio, o produtor está apreensivo para grandes negociações e destaca a importância de buscar informação e conhecimento. A falta de café no mercado brasileiro abre espaço para que os compradores procurem outras praças. A conversa, a informação, o esclarecimento, tirar dúvidas, mostrar o que está acontecendo no mundo, quais as tendências, é extremamente importante. Tá? O produtor só consegue tomar boas decisões com bastante informação. Tá? O mercado precisa de informação, mas informação de qualidade, tá? Que eu acho que é fundamental, de uma realidade muito séria dos reflexos que as decisões, tá? De acordo com as informações que essas decisões são importantes, vão mudar a vida dele. Nós temos clientes a preservar. Tá? Então, isso que está acontecendo conosco não é bom. Tá? Nós estávamos no mercado em ascensão, nós estávamos dominando cada vez mais o mercado mundial de café, e o que acontece hoje? A gente vai perdendo espaço, a gente perde espaço para o café robusta, a gente perde espaço para o café do Vietnã, para outros países que podem entrar no mercado. Então, isso para nós, produtores de café, para o comércio brasileiro, para a estrutura que a gente tem de café, é ruim. As consequências do que aconteceu com o clima, de duas safras baixas, a de 21 e a de 22, para todos nós, tá? Ela é maléfica. Tá? Então, a gente pode ter uma compensação de preço, mas ela é limitada. Tá? É limitado, o consumidor tem limite para poder comprar café. É necessário cautela para que no futuro o produtor não esteja endividado. Então essas discussões que tem que estar na mesa, tá? Que tem que estar sendo vista. Tá? Tem um problema que para mim talvez é o maior, endividamento. Tá? Eu tenho muito receio nas experiências que eu tive na cooperativa. Os piores momentos foram os de preços muito altos, onde o produtor acabou se endividando. Tá? E as consequências foram extremamente ruins
num curto espaço de tempo. Então, na minha opinião, o produtor tem que tomar juízo, não se endividar em hipótese nenhuma. A ascensão dos juros está aí, está clara. Tá? Nós saímos de juros aí de 6%, 8% ao ano, nós já estamos indo para 16%. Tá? E, puxa vida, 16% em R$1.300, R$1.500 é muito dinheiro. Será que é uma decisão correta? Na minha opinião, não é. A gente está perdendo renda, a gente está se endividando, a gente está perdendo espaço conquistado às duras penas no mercado. Então, esse equilíbrio é que a gente tem que achar e tomar as decisões corretas e estar bem informado. Plantio de soja no sul do Brasil pode ser afetado pelo Laninha e deixa produtores rurais em alerta, como explica o especialista Vlamir Brandalize. O produtor ainda está preocupado, né, porque a Laninha ela causa impacto ainda, principalmente nos estados do sul, Paraguai, Argentina, né, ela afeta mais essa região do sul, da América do Sul. O produtor dessas regiões aí teme que pode ter um atraso no início do plantio, né, que normalmente se libera o plantio depois de 15 de setembro, as primeiras áreas, aí vai plantando na sequência. Com resfriamento das águas no Oceano Pacífico, este fenômeno natural pode trazer efeitos na agricultura da América do Sul, apesar do impacto ser menor que em 2021. E aqui coincidem os dois fatores, né? A questão de você às vezes não ter a semente que você queira plantar, se atrasar um pouco o plantio, uma semente plantada tarde ou fora da época dela também limita o potencial produtivo. A questão da laninha ainda há alguns indicativos de alguns especialistas em clima que ainda pode ter algum resquício, algum problema esse ano, né? O ano passado foi muito duro as perdas, esse ano talvez seja menor, mas ainda possa atrapalhar um pouco, por isso que o produtor tem que estar preparado para a hora que tiver a condição, ele estar com os insumos e plantar na hora que puder, né? Porque não é a hora que ele vai querer, né? Porque se a laninha estiver atuando, talvez atrase um pouco do início do plantio, né? O especialista faz uma análise do setor de soja no primeiro semestre de 2022 e aponta baixa produtividade. O primeiro semestre da soja, ele teve aí como resultado uma safra menor do que era esperada, né? Porque nós tivemos a seca, a laninha afetou bastante, nós perdemos aí tranquilamente mais de 20 milhões de toneladas do potencial que deveríamos colher, e com isso a nossa safra brasileira, colhida aí nesse primeiro semestre, ficou em 124 milhões de toneladas. Então foi uma safra menor do que era a expectativa. Produtores, vendo que a safra foi menor e teve seca, acreditou aí que o mercado ia reagir à frente. Nós tivemos bons momentos no primeiro semestre, principalmente no mês de março, nós tivemos cotações históricas em Chicago, 17,82 lá no melhor momento. Aqui dentro, o Brasil chegou a negociar aí nos portos aí a 210, 215 reais, o produtor teve a oportunidade de fazer negociações de 190 a 200 reais, até acima disso. Tivemos bons momentos, mesmo assim a comercialização no primeiro semestre ela foi bem menor do que na média dos anos. As instabilidades climáticas persistem sobre o Brasil e em várias regiões do país. Os próximos 15 dias será de chuva em diversas regiões, acompanhada de uma frente fria, como explica a meteorologista do Clima Tempo, Karine Gama. Esta frente fria, ela deve se alinhar com um corredor de umidade vindo da região norte do Brasil. Isso significa que a chuva deve alcançar toda a região sul do país até o dia 10 de agosto. Também deve alcançar áreas dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Uma chuva até mesmo de moderada intensidade, algo super atípico para essa época do ano. A partir do dia 10 de agosto, o sul do país registra temperaturas mais baixas, sem risco de geadas, principalmente nas áreas produtoras do estado. A principal área produtora do estado não deve receber temperaturas baixas o suficientes para a formação de geadas. Após essa segunda frente fria, que se desenvolve e atinge boa parte do Brasil até o dia 10 de agosto, devemos ter uma segunda onda de frio. E esta segunda onda de frio é a que deve levar uma temperatura mais baixa desde o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, acontecendo por volta do dia 15 de agosto, levando episódios de temperaturas mais baixas para a região do Planalto Paranaense, para partes do meio oeste de Santa Catarina, Serra Catarinense, Serra Gaúcha e aí as áreas clássicas também do Rio Grande do Sul.
estamos em Muzambinho, mais precisamente na Fazenda Harmonia, um espaço com 160 anos de história que carrega características de muitos anos da cafeicultura brasileira. A trajetória da fazenda teve início com Cândido de Souza Machado, o bisavô do produtor Cândido Machado, ou como é conhecido na cidade, o Candinho. A fazenda era do meu bisavô, depois meu avô, meu pai, e agora eu que tomo conta, né? E meu pai começou a plantar café. E eu tô tocando até hoje. A gente vai melhorando, cada ano que passa, maquinário, vai melhorando o maquinário, variedade de café, tudo isso aí ajuda, né? O filho de Candinho acompanha os passos do pai. E para ele é motivo de orgulho tocar uma fazenda com mais de 100 anos de história. Além de orgulho, me traz um pouco de senso de responsabilidade. A questão de tentar manter do mesmo jeito que meu avô, meu bisavô, meu pai manteram a tradição de cafeicultura, de cafeicultores aqui em Muzambinho, a responsabilidade recai por cima de mim e das minhas irmãs para manter essa tradição da cafeicultura aqui na nossa fazenda. Eu me formei aqui em Muzambinho no ensino médio, cursei administração, não concluí, e depois eu fiz o curso de tecnólogo em cafeicultura aqui no Instituto Federal de Muzambinho. Aí eu já peguei um gosto mais apurado para a cafeicultura, mais voltado para a administração rural. E a partir daí eu fui vindo trabalhar com meu pai aqui na fazenda. A fazenda enfrentou alguns anos de crise, assim como muitas outras da região. E hoje, produzindo a 1.200 metros de altitude, cumpre as técnicas de manejo básicas dentro da lavoura, mas se dedica no pós-colheita. Crises na cafeicultura que a gente tem passado, a gente faz o famoso arroz com feijão, né? E que tem surtido efeito. A gente trabalha com um café cereja descascado, que depois de colhida ele vai para um processo no via úmida, onde é separado o café cereja do café boia. O café cereja depois ele é descascado e a gente leva para o terreiro suspenso, que a gente tem aqui na fazenda. A Fazenda Harmonia está com cerca de 4.700 metros de terreiro suspenso, onde a gente viu certos benefícios na melhora da qualidade, secando o café nesse tipo de terreiro. O produtor explica os motivos que os levaram a abraçar esse processo de secagem no terreiro suspenso, que hoje predomina na fazenda. Primeiro, com relação a evitar fermentações indesejadas, porque tem uma aeração muito melhor no terreiro suspenso, que acaba ventilando de todos os lados. E segundo, também da seca mais lenta, que traz o café a ser mais uniforme na hora que acaba a seca. Recentemente, os produtores também começaram a investir em técnicas diferentes para o café, como a fermentação em leveduras de cerveja. Rodrigo relata que viu a técnica de fermentação natural em outro país e, como cervejeiro caseiro, ao voltar para o Brasil, pensou em trabalhar com as duas paixões. Eu sou cervejeiro caseiro. E eu pensei, estou fazendo testes ainda, usando a própria levedura que a gente retira depois do preparo da cerveja, usando ela para fazer uma fermentação para ver quais tipos de benefícios pode trazer na bebida do café. Ainda a gente está em fase experimental esses testes, mas eu acho que pode ser bem promissor. Tantos anos resultaram em muita experiência em campo e foi exatamente isso que fez com que a Fazenda Harmonia ficasse entre os 3 melhores cafés do Brasil no Prêmio Willy de qualidade. Isso pra gente foi uma surpresa e uma alegria muito grande, de um reconhecimento do trabalho que meu pai e toda a família tem feito durante gerações aqui em busca da qualidade. E para Rodrigo, a conquista é apenas resultado de muitos anos de dedicação dos seus pais com a lavoura. Eu acho que o que pode dizer que foi especial nisso tudo é a dedicação, tanto do meu pai quanto da minha mãe, no processo, desde o plantio até a colheita do café. Eu acho que a dedicação dos dois para a cafeicultura é que está fazendo a gente levar esse grande prêmio, né? Que mesmo que a gente não consiga o internacional, mesmo da gente estar entre os 3 primeiros, já é um reconhecimento muito grande do trabalho dos dois durante anos e anos aqui. E para a família fica o sentimento de gratificação, conforme ressalta a produtora Irene com o resultado do concurso. Sinto gratificada, né? Gratificada pelo trabalho, né? Trabalho de muitos anos mesmo. Desde que eu me casei, eu vim pra cá e só mexer com café, né? Uma coisa muito boa da família toda.
O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV. Lembrando que Luiza é com S, também no @Play no Agro. E você pode ter mais informações do agronegócio no nosso portal, playnoagro.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau.